Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler apenas um versículo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Amém ou misericórdia, irmão? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz então em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos ler juntos? Vamos lá, do início. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que por si só já é abençoada. Te pedimos que essa palavra possa encontrar em o nosso coração uma terra fértil e que no devido tempo possa dar frutos. Te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que não sejam palavras ou sabedoria humana, mas que seja, ó Pai, o teu Espírito Santo, que possa encontrar o nosso coração, Senhor amado, e que ali essa palavra possa habitar e possa nos fazer pensar, meditar, para que, Pai, o Teu Evangelho possa nos transformar e nos fazer estar cada dia mais próximos de Ti. Te agradecemos, então, por essa oportunidade que temos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa palavra, eu já tive a oportunidade de pregá-la uma vez, foi até no encontro de homens, talvez algum homem que está aqui, que estava lá naquele encontro, vai se lembrar. É interessante como Deus faz as coisas, né? Conforme eu falei, essa semana de jejum foi uma semana muito especial. Eu cheguei na quarta-feira, que segunda e terça eu não estava aqui, mas o pastor, com grande misericórdia, fez um pequeno retrospecto dos dias anteriores, e aí a gente pôde se antenar num todo, né, do que foi falado nos dias que eu não estava aqui. Então vou fazer um breve retrospecto daquilo que ele falou, e que realmente está apontando para que a gente possa cada dia mais estar próximo do Senhor. O primeiro dia ele falou sobre a necessidade de voltarmos a ter fome e sede de Deus. Isso é uma necessidade, irmãos. Voltar a ter fome e sede de Deus é algo que nós precisamos clamar aos céus, todo dia. Se talvez você fale assim, mas eu não tenho motivo para orar. Então aqui na sua oração você diga, Senhor, me dá fome e sede de Ti, das Tuas coisas, da Tua palavra, da Tua presença, me dá fome e sede de Ti. No segundo dia, na terça-feira, o pastor também falou sobre o jejum que agrada a Deus, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, né? Não há poder nenhum na religiosidade, irmãos. Nós cumprirmos um protocolo, colocarmos ali a roupa de crente, botarmos a Bíblia devidamente acoplada aqui abaixo do braço, sair andando bonitinho. Isso é religiosidade muitas vezes. Não estou dizendo que você não deve vir arrumadinho com roupa de crente, não deve trazer a sua Bíblia debaixo do braço. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que colocar o coração nessas práticas crendo que isso é suficiente, isso é religiosidade. Deus espera de nós uma verdadeira vida piedosa, né? Então, na vida cristã, o que nós queremos, e ele enfatizou isso com muita força, o que nós queremos fica em segundo plano. Você pode repetir comigo? Na vida cristã, o que nós queremos fica em segundo plano. É sempre a vontade de Deus, nunca a nossa. Porque o nosso coração é enganoso, você já sabe para onde ele nos aponta, né? E se a gente confia demais nele, o que é que acontece? A gente se afasta muitas vezes do Senhor.
Terceiro dia, o pastor falou sobre a necessidade de santificação. E a santificação, assim, de uma forma muito pontual, ela aponta para uma separação. É necessário que estejamos separados. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Para que sejamos santos como Ele, nós precisamos ser separados das coisas desse mundo. Então, guarde isso. Preciso ser santo. Isso significa eu preciso ser separado das coisas desse mundo. Na quinta-feira, ele falou sobre consagração pessoal. A necessidade de nós nos importarmos com a nossa consagração pessoal. E aí não foi uma consagração, né, em grupo, consagração pessoal. Você e Deus. É importante nós nos consagrarmos a Deus. E aí ele traz o significado do que é consagração. Consagrar é entregar. Quando você diz, eu vou me consagrar, você está dizendo, eu vou entregar a minha vida a Deus. E isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Todos os dias. Entregar a nossa vida a Deus todos os dias. E por fim, na sexta-feira, ele falou sobre a necessidade, né, conforme está lá em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, quer dizer que voltar a ser fome e sede de Deus, buscar ter um jejum que agrade a Deus, fugir da religiosidade, buscar santificação, buscar consagração pessoal, tudo isso vai acontecer quando nós estivermos cheios de quê, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus requer esforço, dedicação e renúncia. Quando eu tive a oportunidade de pregar essa palavra, eu falei sobre renúncia, e eu quero que você guarde essa palavra no coração hoje. Renúncia. Renúncia é algo muito importante. Diante dessas pregações que foram ministradas no jejum, eu tenho que concordar que Deus aponta, que Deus mostra um caminho para que eu e você tenhamos maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual, não mais, né, superficialmente. Ele não deseja que nós tenhamos uma vida superficial, irmãos. Deus deseja uma comunhão plena conosco. E para isso nós precisamos cada dia mais crescer na sua presença. Não mais viver à margem do que está acontecendo. Não, eu quero estar dentro da vontade de Deus. Eu tenho um amigo, né, mas era amigo de adolescência, de juventude, isso já faz algum tempo, e ele dizia lá que, Eduardo, eu só peço a Deus uma coisa, que eu esteja no centro da vontade de Deus. Nem mais para lá, nem mais para cá, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Isso como um foco. E por isso é importante que eu e você, de forma intencional, nós possamos buscar amadurecer espiritualmente. Amadurecer. Porque eu tenho algo para te dizer que é muito fácil, e eu já falei isso algumas vezes, ele vai falar de novo. É muito fácil ficar dentro de uma igreja 20 anos e não amadurecer espiritualmente. Por quê? Porque a gente vem para a igreja, a gente cumpre a religiosidade de estar todo domingo, mas na verdade estamos longe daquilo que Deus quer para nós. Então, quanto mais cedo nós olharmos e entendermos que o que Deus quer para nós é uma vida plena, não quer que você seja superficial, Deus quer que você tenha uma comunhão plena. Então, não permita que passam-se anos e mais anos e mais anos. Ah, você é o quê? Eu sou cristão, congrego ali na rua Caviana 178, Igreja Nova Vida da Taquara. E o que transformou a sua vida? O que tem transformado o teu dia a dia? O que tem sido diferente na sua vida todos os dias? O quanto de Deus você tem provado todos os dias? A gente olha para o irmão está sendo curado, as portas estão se abrindo, algo está acontecendo, ele está amadurecendo, ele está crescendo na presença de Deus, e às vezes a gente se pega, o nosso coração nos engana dizendo, isso não é para você não, isso é para ele que é, né, especial. Quando na verdade,
A cruz foi para mim e para você. Sem distinção, sem acepção de pessoas. O sacrifício da cruz foi para todos nós. A vida abundante conquistada na cruz foi para quem, irmãos? Para todos nós. Nós precisamos viver essa vida abundante. Eu queria, coloca para mim, abre a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Quando a gente estava entrando, enquanto você abre, eu conversava com uma jovem aqui no corredor, quando a gente estava vindo ali do momento de oração antes do culto, e a gente falando dessa música, e essa música foi perfeita, né? É Ele, gastando a minha vida, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas ela dizia, ela do nada, ela falou assim, isso é renúncia. Eu ainda falei para ela assim, palavra boa, renúncia. E renúncia é algo que precisa fazer parte da vida do cristão. Então vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Veja o que o escritor de Hebreus diz. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, leite, alimento sólido. A criança, você não dá lá, né? Deixa eu ver aqui, um alimento bem assim, você não faz uma feijoada para uma criança, né? Um alimento pesado, você faz um leitinho, faz um mingauzinho, não é assim? Na vida cristã também funciona assim, quando a gente chega, quando a gente tem um primeiro contato, quando a gente começa a aprender, muitas coisas a gente não entende, a gente começa a ler a palavra e não entende muitas coisas, mas com o caminhar dessa jornada, a gente começa a receber de Deus, a gente começa a buscar esse amadurecimento, começa a buscar mais de Deus, e aí a gente já começa, e eu creio que Deus, eu tenho certeza que Deus ele é perfeito em tudo que faz. Imagina você chegando, novo na igreja, e o Senhor revelando toda a sua vontade, toda a sua palavra de uma única vez. Acho que a gente não teria condição de discernir isso. E Ele vai revelando de acordo com o nosso caminhar. A gente vai dando passos em direção a Ele, e Ele vai revelando, e Ele vai revelando. Talvez você esteja vivendo hoje um momento que você nunca imaginou viver na sua jornada cristã. Talvez um momento onde você falou assim, Deus está falando tanto comigo, eu pego a palavra, eu leio a palavra, eu entendo, e Deus está, eu leio uma passagem, eu leio um capítulo, e Deus fala poderosamente comigo, quando na verdade lá atrás você não tinha essa revelação. Deus vai se revelando dia após dia de acordo conosco. Então, o escritor de Hebreus, aqui nessa passagem, ele está advertindo sobre o perigo da apostasia. Sabe o que é apostasia? Era o perigo do abandono da fé. Eduardo, mas a gente está aqui, domingo. Eu podia estar na praia, talvez não muito, né, por causa desse tempo, mas eu podia estar em tantos lugares, mas eu escolhi estar aqui. Sim, amém. Mas mesmo assim nós corremos risco, se nós não buscarmos, se nós não tivermos uma vida piedosa, se nós não tivermos uma vida de buscar ao Senhor, nós podemos sim passar por esse perigo da apostasia, do abandono da nossa fé. Porque as dificuldades são poucas, irmãos? As dificuldades são muitas. Nós somos assolados por todo o tempo, por tudo que está ao nosso redor, no ambiente de trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, nós sentimos a pressão. Então, esse escritor aos Hebreus também estava desafiando aquelas pessoas, sabe o quê? A amadurecerem na fé. Eu e você precisamos ser desafiados diariamente a amadurecer na fé. Não mais sermos como crianças que bebem leite, mas deseje algo mais sólido. Deseje que o Senhor se revele de forma mais consistente até você. Não fique satisfeito em simplesmente, tá bom assim, né? Quando a gente
cita algum texto, tá bom, essa superficialidade, não. Procure entender de forma mais consistente a palavra de Deus. Eduardo, eu não tenho essa capacidade, mas eu sei de alguém que vai te dar essa capacidade. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Já viveu a situação de ler uma passagem hoje? Você foi lá, teve um entendimento, aquela passagem falou ao seu coração de uma forma. Passados alguns meses ou anos, você volta e lê aquela mesma passagem. E o Espírito Santo vai lá e você fala assim, ou então o pastor prega e você fala, gente, essa Bíblia dele é igual à minha? Onde é que estava isso que eu não tinha percebido? Onde é que estava essa riqueza dentro dessa passagem que eu não tinha percebido? O entendimento. Peça, antes de ler a sua palavra, antes de ler a sua Bíblia, ore a Deus. Peça a Ele, Senhor, clarifica, me dá entendimento, me dá condições de entender a Tua palavra, a Tua vontade para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Conforme nós lemos no primeiro texto, desistir das coisas de menino significa renunciar. Renunciar é algo complicado muitas vezes. Quando a gente fala de renúncia, por exemplo, pensamos logo em um cargo, tipo um político que renuncia o seu mandato para que outro assuma, mas também tem outros exemplos de renúncia. Eu vou te dar alguns exemplos para que você possa entender do que eu estou falando. Por exemplo, e esses exemplos eu citei também junto aos homens nessa oportunidade que a gente teve. Solteiro versus casamento. Aquele que é solteiro e se casa, né? Quando nós somos solteiros, ou melhor, quando nós nos casamos, desistimos das coisas de solteiro, ou pelo menos deveria ser assim, né? O homem solteiro tem aquela vida lá, vai jogar futebol dele, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ótimo. Aí, achou a varoa da sua vida, noivou, casou, maravilha, casou, a partir dali, muitas vezes você tem que desistir das coisas de solteiro. E é interessante que desistir das coisas de solteiro, para esse exemplo que eu estou dando, muitas vezes significa renunciar das coisas de solteiro em prol de algo maior. O que é o maior? Ele vai renunciar de algumas práticas, de algumas escolhas que ele fazia ainda solteiro, para uma vez casado, ele investir em algo maior, que nesse exemplo é o seu casamento. Então nós renunciamos, no caso desse exemplo, a nossa vida de solteiro, em prol de algo maior, que é o casamento. Por exemplo, você que estuda, você que é jovem, está estudando, né? Você talvez tenha que renunciar tantos finais de semana. Tem pessoas aqui que renunciam tantos períodos de lazer por conta dos seus estudos. E eu creio que você renuncia por algo maior. Você que se prepara para um concurso, olha, não vou poder ir para essa festa não, porque eu estou estudando. Você que é jovem, eu não vou poder participar disso não, porque eu estou em período de prova, eu estou estudando para conquistar algo. Você está renunciando em prol de algo melhor, maior, o seu futuro, a sua carreira, né? Os seus estudos. Esse exemplo aqui vai atingir muita gente. As redes sociais versus um tempo de qualidade. Renunciar às redes sociais por um tempo maior de qualidade, seja com Deus, seja com a sua família, é renunciar, irmãos. Escolher abrir mão do entretenimento, muitas vezes da rede social, em prol de uma comunhão maior com a sua família, uma comunhão maior com Deus, isso é renunciar, é abrir mão em prol de algo melhor. Não são poucos os casos onde pessoas reclamam, poxa, eu chego em casa, quero falar com o meu cônjuge, e ele está lá no celular, e fica horas no celular, e a gente não consegue ter um momento de conversa, né, de diálogo, porque o celular tem roubado muito tempo do meu esposo ou da minha esposa. Será que não é hora de renunciar àquele entretenimento, naquele momento, em prol de algo maior, que é o seu casamento, que é o seu relacionamento com filhos, que é o seu relacionamento com pais, que é o seu relacionamento com o esposo, com o cônjuge? Será que abrir mão de um pouco dessa rede social ou desse celular, para que a gente tenha tempo de qualidade com Deus? Não precisa me dizer, mas você já foi confrontado pelo Espírito Santo dizendo, olha,
o tempo que eu estou aqui, passando o dedinho para cima nessa rede social, eu poderia estar lendo a Bíblia. Você já teve essa situação assim, de você estar naquele momento ali e falar, poxa, fiquei 40 minutos aqui, e eu digo que não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas tive tempo para ficar nessa rede social. Isso é renúncia, irmãos. Renunciar em prol de algo maior, melhor. Há um homem na Bíblia que renunciou. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 19 fala de Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Ele era o chefe daqueles que cobravam impostos para aquele povo. Se os publicanos já eram odiados pelo povo, você imagina o chefe dos publicanos. Era muito mais odiado. E ele enriqueceu, era um homem rico, e enriqueceu de forma ilícita, porque cobrava além do que precisava ser cobrado, uma série de coisas. Eu imagino que naquele tempo, onde as pessoas pescavam, iam lá e pagavam os seus tributos, colhiam na lavoura, iam lá, pagavam os seus tributos. A casa de Zaqueu devia ser um palácio, porque ele tinha todo o dinheiro. E se você viu essa dramaturgia, né, essas novelas aí da Bíblia, você vê como é que é a casa do publicano, e você vê como é que é a casa daqueles que eram do povo. A casa do publicano tem servos, a casa do publicano tem toalhas, tem almofadas, é linda, toda decorada. E a casa do povo era aquela casa pobre, né? Aqueles utensílios de barro e tudo mais. E aquele homem que tinha poder, ele não era adorado pelas pessoas, pelo contrário, ele podia ser até muito odiado pelas pessoas, mas ele tinha poder, ele tinha riquezas, ele tinha respeito por alguns que faziam parte daquele grupo dele. Aquele homem, de repente, ouve dizer que Jesus está vindo, que Jesus ia passar por aquele lugar. E ele pega, e diante daquela vinda de Jesus, ele tinha uma estatura pequena, ele precisou subir a uma árvore para ver Jesus passar, e no meio daquela multidão enorme, Jesus para e fala, Zaqueu, desce depressa, porque me importa estar na sua casa hoje. Diante daquele encontro, irmãos, ele renuncia todas as coisas, ao ponto e eu imagino que ele era um homem que ele tinha muito amor às riquezas e ao dinheiro, por isso ele continuava mantendo, extorquindo, fazendo tudo aquilo, e de repente ele abre mão, ele renuncia, ao ponto de dizer que iria dar àqueles que foram fraudados por ele, até 4 vezes mais. Você imagina que tipo de renúncia é essa? Ele encontrou algo que valia mais do que todas as riquezas que ele tinha. Ele renunciou àquele tipo de vida que ele tinha em prol de algo melhor. E no caso de Zaqueu, qual foi o algo melhor que ele encontrou? Qual foi? Jesus Cristo. Eu e você encontramos Jesus Cristo? Nós encontramos o Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor nessa manhã, prestando um culto a Ele, porque nós estamos na presença dEle. Zaqueu abriu mão de todas as coisas que o impedia de estar em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com Cristo. Ele renuncia tudo em prol daquilo que foi o maior tesouro que ele encontrou. Renunciou mais uma vez em prol de algo melhor. Ele renunciou. Deus está à procura de homens, de mulheres, de jovens que estejam dispostos a renunciar em prol do reino de Deus. Essa música, você pode colocar vou te dar um trabalhinho, Emily. Você pode colocar só o refrão daquela música, é Ele? Eu não conhecia essa música, inclusive eu ia tocar hoje de manhã, mas o Abraão teve misericórdia de mim, tocou no meu lugar. Olha o que diz esse refrão. E é Ele, porque por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A gente estava falando sobre essa música no corredor.
Estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e alegria. Isso é renúncia. Pode tirar, por favor, Emily. Obrigado. Isso é renúncia. Eduardo, o que significa exatamente renúncia? Renúncia significa recusar, rejeitar, desistir de algo. Desistir de alguma coisa. Interessante, né? Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14. Só tem esse e mais um texto. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, e olha o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está enfatizando nesse texto para aquela igreja a necessidade que aquela igreja tinha de progredir na sua vida cristã. Nós, como igreja, precisamos progredir. Muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, a gente vem andando, vem fazendo, vem produzindo, e há nessa jornada momentos em que a gente estagna, em que a gente para, em que a gente não segue mais à frente. É como se a gente parasse. A gente vem no embalo, a gente vem crescendo, a gente vem buscando, a gente vem tendo as revelações do Senhor, a gente vem amadurecendo, e em dado momento a gente, para. Ou para porque acomodou, ou para porque acha que está bom aí. A palavra de Deus é interessante que você... eu tenho um amigo que a gente lê a palavra de Deus e ele fala assim, quando chegar em Apocalipse, vai começar Gênesis de novo. E vai chegar em Apocalipse mais uma vez, vai começar Gênesis de novo. Até quando? Até que ele venha, até que ele volte. A gente tem que ler até que ele volte. E cada vez que você lê, algo vai sobressair, algo vai pular das páginas. Já viveu isso? De você estar lendo a palavra e algo pular, te chamar a atenção, algo impactar o seu coração? A palavra de Deus tem esse poder. Ela não é um livro qualquer. Ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós lemos esse livro, o Espírito Santo de Deus está presente. Tanto que pessoas que muitas vezes têm dificuldade de entender, ou pessoas do mundo, tem pessoas que são teólogos, que conhecem muito bem a letra, conhecem todos os versículos de capa contra capa, fala de tudo, fala da história do povo de Israel, fala dos reis, fala de tudo, dos juízes, fala de tudo, mas não tem poder nas suas palavras, porque o poder da palavra de Deus vem através do Espírito Santo. Talvez você veja situações onde um versículo, já aconteceu com você, você faz o seu devocional, você lê um versículo, e aquele versículo tem um poder de alimentar o seu dia inteiro, a sua semana. É como se fosse uma bandeira, você pega aquele versículo, pega ele para si, toma ele para si naqueles dias, e aquele versículo te alimenta, te sustenta por todo um tempo. Então Paulo estava enfatizando a necessidade de progresso, irmãos. Nós precisamos progredir. Não fique mais parado. Se essa palavra está falando ao seu coração, medite nisso. Não fique parado. É hora de progredir. Mas eu já tenho 30 anos de igreja, eu já tenho 40, eu já tenho 5, eu já tenho 10. Não importa o tempo. Importa que devemos continuar e progredir e seguir em frente. Parou um pastor que eu acompanho, ele diz assim: desistir não é uma opção. Desistir não é opção para mim e para você. Está cansado? Não desista, descanse. A batalha está muito grande? Descanse, mas desistir jamais. Não é uma opção para nós desistirmos. Então ele se apresenta aqui como alguém que busca sempre avançar em direção ao reino de Deus. Que eu e você também possamos ser assim. Que nós possamos ser aquele que não desiste, que sempre avança. Paulo diz não ter alcançado nesse texto, ele diz que não alcançou a perfeição, né? E por quê?
Por que ele não alcançou a perfeição? Por que eu não alcancei a perfeição? Por que você não alcançou a perfeição? Pelo simples fato de como eu e você, ele também estava envolvido em dificuldades, em lutas de um mundo caído que nos cerca. Eu falava com os meus filhos esse final de semana, de que muitas vezes aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos, influencia diretamente a nossa vida. E a dica que eu deixo, e o recado que eu deixo para você é: sonde o que você tem se alimentado. E eu não estou falando, e aqui não estamos falando de comida, daquilo que os olhos veem, daquilo que os ouvidos ouvem, daquilo que nós estamos consumindo diariamente. Isso influencia na minha e na sua vida constantemente. E talvez, por muitas vezes, isso pare a nossa jornada. E a gente precisa continuar progredindo. Mas Paulo não desiste. E que nós possamos ser como Paulo. Não desistimos. Ele não desiste, ele não joga os pontos, ele não entrega os pontos. Pelo contrário, olha o que ele diz na segunda parte desse versículo. Primeiro ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-los alcançado. Aí vem a parte, quando ele não desiste: mas uma coisa eu faço. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que é isso, irmãos? Renunciar, deixar para trás aquilo que já não tem mais valor na sua vida. Ele diz que não alcançou a perfeição por conta das agruras, das dificuldades, e até mesmo porque ele era um homem como eu e você, e que também pecava enquanto vivia nessa terra, como eu e você pecamos. Mas mesmo assim, ele não desiste. Ele diz que uma coisa eu faço: esqueça das coisas que ficam para trás. Esqueça das coisas que não pertencem mais a você. Esqueça das práticas que não agradam a Deus. Esqueça das práticas que em algum momento foi motivo até de orgulho para mim e para você, mas hoje não são mais. Sabe por quê? Porque elas não agradam ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Esquecendo as coisas que ficam para trás. E é só esquecer e tá bom? Não. Ele faz mais. Ele continua avançando. Olha o que ele diz: avançando para aquelas que estão diante de mim. E o que está diante de nós, irmãos? Deus tem se revelado. Deus está falando constantemente através desse púlpito, através dessa semana de jejum que a gente teve aqui. Deus está alertando a sua igreja que nós precisamos estar cada dia mais próximos dele. Não estagne, não pare, não sente na caminhada, não desista da caminhada. Renuncie o que for necessário. E olha, quando a gente fala de renúncia, renunciar normalmente vai trazer a situação de você renunciar a coisas que eu e você gostamos. Renunciar vai apontar para abrir mão de coisas que nós temos prazer, de que nós desejamos muito. Mas Eduardo, o que vai me fazer ter coragem para fazer isso? O que está de melhor para a sua vida, que é Deus na sua vida. Não há nada melhor do que o Senhor na sua vida. É Ele, irmãos. Dono dos seus dias. Você cantou, não cantou? E se Deus permitir, a gente vai cantar no final. Dono dos seus dias. É por Ele que eu e você devemos renunciar. É por Ele. Renúncia, abrir mão de algo em razão de algo maior e mais valioso. E Ele diz que esquece as coisas que ficam para trás, avança para aquelas que estão diante dele. Por quê? E ele continua aí no mesmo versículo: prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo? Paulo tinha um alvo. Você tem um alvo? Você tem um propósito? Qual é o seu propósito? Por que você diariamente ou semanalmente vem à igreja? Por que você lê a palavra diariamente? Por que você busca as coisas de Deus diariamente? Qual é o seu alvo?
Qual é o meu alvo? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito com isso? Alvo é o objetivo. O alvo é como uma linha de chegada para um corredor. Já viu lá? Eu participei uma única vez de uma corrida de 5 quilômetros, gente. Aprendi tanta coisa com aquela corrida de 5 quilômetros. E na época eu até fazia uma atividade física e tudo mais. E eu fui para aquela corrida. À noite, né? Eu falei, não pode ser de dia que a vergonha vai ser muito grande. Calor, né? Sol, não vai dar certo. Vamos fazer uma noite. Ótimo, uma noite. Aquela roupa fluorescente, camisa fluorescente, se sentindo, né? Perfeito. Cheguei lá, o rapaz que me acompanhava, na verdade era o esposo da menina que me acompanhava nas aulas, ele falou, eu vou contigo. Olhei para o cara, sabe aquele cara parrudinho, né? Todo sarado. Eu olhei para mim e falei, só misericórdia. Ele, não, mas fica tranquilo, estou acostumado a correr 21, 42. Eu falei, estou querendo só fazer 5, mas vamos lá. E aí, vamos fazer aquecimento, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. E aí, faz o aquecimento, faz tudo e tal, ótimo, vai começar a corrida. Aí tem um pórtico, né, da corrida, fica aquela coisa, contagem regressiva, o coração dispara, ou quase para, né, não sei, dependendo da situação, e aquela coisa lá, e tudo bem, começou, você sai naquele pique, né? Só que o problema é manter aquele pique por uma longa duração. É o primeiro paralelo que eu faço com você. Muitas vezes manter aquele ritmo por uma longa duração é difícil. Manter aquela disposição inicial por muito tempo é difícil, e assim também é na jornada cristã, não é? A gente parte, segunda-feira, tudo vai mudar, vou fazer devocional, vou jejuar, vou orar, vou cantar louvores, E a gente começa, mas manter aquele pique por muito tempo, às vezes é difícil. Mas olha que lição eu tive naquele dia. Eu comecei, e aí é interessante, a gente se achando, né? Tinha fotógrafos Se você nunca correu e tem condição de correr, corre, que você vai se sentir assim, o Zambolt lá, né? Você começa a correr, de quilômetro em quilômetro, tem pessoal dando água, tirando foto, aí você passa, aí o rapaz que já tem muita experiência fala assim, ele está tirando foto, pode fazer pose que depois essa foto vai estar disponível. Aí você faz pose, né? Respira para puxar o pouco de ar que tem para tirar uma foto. Tudo certo. No meio da caminhada, depois dos 2 quilômetros, começou a ter as dificuldades de manter o mesmo ritmo por uma longa duração. E aí ele do meu lado já começou a perceber, eu olhava para ele, ele nem ofegante estava, e eu já estava... E ele, não, vamos lá, Eduardo, tá tranquilo aí? Já nem falava, só fazia assim. E ele, não para. Caminha, mas não para. Eu achei interessante porque é exatamente assim. Não pare. Caminhe, diminua o ritmo, mas não pare. Foi um dos ensinamentos daquela noite ali. E a gente conseguiu seguir. A cada quilômetro tinha lá o pessoal distribuindo água. Mais uma vez eu peguei água, ele falou, não bebe água demais. Falei, como assim? Eu pensando que o que eu mais preciso é água. Não bebe água demais, senão você não vai chegar ao fim. Estratégias para que a gente chegue no alvo. Estratégia, irmão. Tem que ter estratégia. Você tem que planejar a sua vida cristã. A sua devocionalidade tem que ser planejada. Se você deixar a vida te levar na tua devocionalidade, você não vai fazer devocional. Se você não determinar assim, qual é o melhor horário para eu fazer devocional, de manhã ou de noite, eu vou separar 10 minutos antes do café, não sei qual é o melhor para você. Mas eu digo para você, tem que ter estratégia. E aí ele falou, olha, não bebe água e tal, e a gente seguiu. Olha, os últimos 2 quilômetros, já era a alma saindo do corpo. Né? Aquela coisa, e ele... Só uma gotinha descendo aqui, nem suar ele suava, eu acho. E aí, Eduardo, ele começou assim para mim, você não vai parar. Anda, mas não para. As pernas já doíam, aquela coisa terrível. Aí ele falou, tá vendo o pórtico lá? Porque era um circuito bem assim, né? Era tipo um estacionamento, mas tu corria 5 quilômetros ali, então era muito apertadinho. O alvo é aquele pórtico. Falta pouco, cara. Aqui, a gente vai fazer esse caminho, olha para frente, não olha para o chão não, olha para frente. O teu objetivo é chegar naquilo lá. E ele está do lado. E aí eu quero te alertar mais uma coisa.
Nessa jornada, você precisa ter parceiros de oração. Parceiros que vão seguir com você, porque ele foi. Eu te garanto que se aquele cara não tivesse do meu lado, eu tinha parado há muito tempo. Nos 2 quilômetros o coração já tinha... Mas ele ficou, não, vamos, vou te dar estratégia, vou te caminhar. Segue, não bebe assim, faz assado. Ele foi me ajudando. Você e eu precisamos de parceiros nessa caminhada. Então, se você não tem um parceiro de oração, um parceiro de leitura, busque ter um parceiro. Que é ele que vai dizer assim, cadê, filho? Vamos? Cadê? Não estou te vendo. Ó, leitura, vamos embora. Caminha comigo. Diminui o ritmo, mas não para. E aí, irmãos, por um milagre, o pórtico começou a chegar. Aquilo que parecia impossível aos meus olhos começou a chegar. E aí, ó, é o seguinte, se você não correr, vai correr um dia, os últimos 500 metros vem uma força que não existe, mas que vem, e que tu passa pleno por aquele negócio. E aí, já no final, ele falou assim, vai que agora é você, Eduardo. E aí saiu uma força de onde não tinha, para alcançar aquele alvo que estava determinado lá desde o início. Foi possível fazer os 5 quilômetros. É possível seguir a jornada cristã. É possível chegar no alvo. E Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Irmãos, é possível. Não desista, não pare, não desanime. Renuncie o que for necessário em prol do alvo. O alvo para aquele corredor é chegar naquele pórtico. O alvo do cara lá do arco e flecha é acertar o centro. Foca no seu alvo e segue. Se no meio da jornada tiver de caminhar, caminha, mas não para. Não para. As renúncias são necessárias para vivermos coisas novas e grandes da parte de Deus. Olha, Deus tem coisas grandes e poderosas que a gente nem imagina. Eduardo, mas eu não consigo viver isso. Talvez a gente não esteja focando, não esteja dando, não esteja investindo para ver essas coisas acontecerem. Não esteja dedicando tempo. A vida cristã requer de nós dedicação e esforço. Não tem como ser cristão sem dedicação e esforço, senão seremos religiosos. E religiosidade, irmãos, lamento informar, não nos levará a lugar nenhum. Eclesiastes capítulo 6 vai dizer, você não precisa abrir, tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há coisas nessa caminhada que a gente precisa jogar fora, em prol de algo melhor. E o que é esse algo melhor? A nossa vida com Deus, o nosso alvo. Qual é o alvo? A eternidade, Cristo, as coisas que agradam a Deus. Esse deve ser o nosso alvo. Para terminar, eu queria que você abrisse então em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, 23. Texto também muito conhecido. Lucas 9, 23, você encontrou? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, vamos de novo, você vai falar com toda a força que você tem, vamos lá. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Numa outra versão diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Eu falei que renúncia muitas vezes é abrir mão daquilo que nós gostamos. E se tem alguma coisa que a gente gosta, é da nossa própria vontade. É daquilo que nos agrada. É daquilo que a gente gosta de fazer. E eu quero alertar você, se aquilo que o meu coração gosta de fazer não está de acordo com a vontade de Deus, hoje é dia
de abrir mão disso. Hoje é dia de renunciar isso, em prol de algo maior. Veja que aqui ele falando, se alguém quer vir após mim, e aqui Jesus estava dizendo, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser ensinado por mim, se alguém quer ser transformado por mim, se alguém quer ser da mesma forma que eu sou, a palavra diz, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se eu e você queremos ser como Cristo, se alguém quer vir após mim, ou seja, ser discípulo, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? O versículo diz, começa depois da vírgula, negue a si mesmo. Em outras palavras, renuncie a si mesmo. Renuncie o que você gosta que não agrada a Deus. Renuncie aquilo que você está colocando no lugar de Deus. Eduardo está me chamando de idólatra? Não, eu só estou esclarecendo que tudo aquilo que nós colocamos no lugar que é o lugar de Deus é um objeto de idolatria. Tudo aquilo que é tão importante quanto ou mais do que Deus e que nós cultivamos com muito cuidado, você pode estar idolatrando sem perceber. Outra coisa que eu preciso dizer a você é que toda vez que quanto mais a gente se aproximar de Deus, haverá uma consciência do nosso pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, da sua santidade, da sua perfeição, mais nós enxergamos os nossos pecados. Quanto mais você caminhar em direção ao alvo, quanto mais você estiver chegando no alvo, mais você vai enxergar as suas imperfeições, mais você vai ter uma consciência do seu pecado. E isso é maravilhoso, irmãos, porque muitas vezes pecamos sem perceber, agimos de forma errada sem perceber, praticamos coisas que não agradam a Deus sem até mesmo perceber. E é tão bom quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração e diz, olha, isso aí está errado. Isso não agrada a Deus. E a gente tem a oportunidade de mudar isso. Então ele diz aqui, negue-se a si mesmo. Mas ele não diz só isso. Ele diz também, dia a dia, tome a sua cruz. Eduardo, que história é essa de cruz? Que história é essa de dia a dia? Dia a dia é todo dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vem a nova segunda. Minha esposa costuma dizer, né? Todo ano tem ano novo, todo ano tem, né? Todo ano vai ter tudo de novo, até que ele venha. Então, é todo dia, durante uma longa duração, mas a jornada é assim, um dia após o outro, até que ele venha. Dia a dia, tome a sua cruz, aponta para aceitar as cargas de ser um discípulo de Cristo. Não apenas renunciar à nossa vontade, mas aceitar as cargas de que é ser um discípulo. Ser igual a Jesus vai trazer sobre nós algumas cargas. Vai trazer sobre nós alguns tipos de sofrimentos. Eduardo, mas calma aí. Falaram para mim que se eu viesse a uma igreja, eu não ia ter sofrimentos, eu não ia ter dificuldades. Se você estiver cada dia mais parecido com Cristo, você vai sofrer por conta disso. Não tem para onde correr. Quanto mais parecido com Cristo ficamos, mais estranhos ficamos ao mundo. Quanto mais próximos de Deus ficamos, mais distantes do mundo. Só que vivemos nesse mundo. E enquanto vivermos nesse mundo, irmãos, vamos ter a resistência que esse mundo vai oferecer para aqueles que estão em Cristo. Então, as dificuldades em prol de algo maior, que é uma vida conforme a vontade de Deus. É difícil ser cristão. Não é fácil ser cristão. Conforme a vontade de Deus, não é fácil. Mas é o melhor para a sua vida e para a minha vida. É algo que a gente não tem mais como dizer assim, eu vou provar algo maior. Não existe. Pessoas que relatam que eram viciados em drogas, que tinham uma vida, né, desregrada, ou seja lá o que for, diziam, não, eu vou provar a droga mais forte. Né? E na década de 80 tinha pessoas que diziam que Jesus era a dose mais forte.
Muitos que se converteram naquela época, que largaram essa vida, disseram: não existe nada igual a ter uma vida com Deus. Não existe, irmãos. Mas olha só, ainda estou meio novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada nessa jornada, eu vou dar um pulo lá no mundo, porque eu ainda tenho que provar de algumas coisas. Eu escutei um testemunho na última quinta-feira que o irmão dizia que ele já tinha ouvido falar de Cristo há muitos anos na sua vida, mas no último carnaval, ele foi para o carnaval, pulou o carnaval, e lá no carnaval ele enxergou de verdade que ali não tinha mais nada para ele. E aí ele falou: quando eu voltar desse carnaval, eu vou procurar uma igreja, eu vou me converter. Meu irmão, fora de Cristo, fora da vontade de Deus, não há nada que possa saciar o seu coração. Nada. Mas eu vou tentar. Já vou te dizer, não vai conseguir. Nada satisfaz o coração do homem como Cristo. Nada. Sabe aquela história que você ouvia? É como se o homem tivesse um vazio no seu coração, né? Um espaço ali vazio. Esse espaço vazio só pode ser completado por uma única pessoa, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Não há nada que você tente colocar lá, você vai botar lá, vai te trazer uma satisfação momentânea, mas quando aquela onda passar, o vazio vai voltar. Agora, se Cristo entrar no seu coração, habitar no seu coração, fazer morada no seu coração, não de aluguel, ele é proprietário, tá? Ele não tem contrato temporário, ele entrou para ficar. Queridos, você jamais vai se sentir só, jamais vai sentir esse vazio. Pelo contrário, não há nada que esse mundo possa te dar que vai substituir a presença de Deus na sua vida. Talvez você ainda não comparou isso porque você não viveu essa plenitude da presença de Deus na sua vida. Porque talvez a religiosidade de frequentar uma igreja foi suficiente para você. Quando você viver a plenitude do encher do Espírito, você vai ver que não há nada que se compare. Não há nada. E por fim ele diz: depois de dia a dia tome a sua cruz, ou seja, viva as dificuldades de ser um discípulo de Cristo. Ele diz: siga-me. Ele não te abandona. Ele diz: vem comigo, me segue, anda comigo, esteja todos os dias comigo. Seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Renuncie, irmãos. Renuncie o que for necessário para que a sua vida agrade a Deus. Renuncie à vontade do seu coração, porque ele é enganoso. Muitas vezes ele fala para a gente: isso é tão bom, mas a gente vê o fruto disso lá na frente. Renuncie a amizades que te afastem de Deus. Renuncie a escolhas erradas. Eu olho para essa juventude de hoje, eu vejo crianças, adolescentes que estão hoje no GAT, e eu falo: que privilégio eles têm de desde muito cedo já estar na presença de Deus. Quantas coisas eles serão poupados, porque já estão na presença de Deus. Então, queridos, assim como Zaqueu, quando se deparou com algo maior e melhor, como algo que valia mais do que tudo que ele tinha, ele se depara com aquilo e ele simplesmente renuncia o seu status, a sua riqueza, tudo que ele tinha, em prol de algo maior. E sabe o que Jesus falou? Houve salvação nessa casa. Houve salvação eterna naquela casa, naquele dia. Vamos orar? Você pode ficar de pé?